Meus irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Salvador. Diz a palavra de Deus: se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5:8. O apóstolo Paulo é claro, é taxativo ao dizer que quem não cuida de sua família negou o quê? A sua fé. E Paulo diz mais que esta pessoa, no caso, o crente, é pior do que o descrente. Para o crente, que é o caso, Paulo diz que o amor com que ele deve amar a sua esposa tem que ser um amor extraordinário, assim como Cristo amou a sua igreja e como o homem cuida do seu próprio corpo. Vamos ler esta orientação, na verdade, uma exortação em Efésios 5, 25 ao 28. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Outro cuidado especial de quem ama a sua família está registrado em Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Observaram? Desde os dias de Moisés, Deus nos ensinou a criar os nossos filhos baseado nos princípios bíblicos. Mas o irmão pode questionar: mas pastor, eu os ensinei. Mas eles, quando se tornaram adultos, desviaram-se. Mas uma coisa é certa, querido irmão e irmã, não responderá diante de Deus de ter negligenciado a ministração do seu ensino. Você não terá culpa. Lembra-te que até os filhos do profeta Samuel, do sacerdote Eli, de Davi, entre muitos outros, não seguiram o brilhante exemplo de seus pais, foram filhos maus e rebeldes. Como são adultos, eles mesmos responderão pelos seus atos. Incrível que a Bíblia fala de orações dos santos nos céus. Vamos ler o que são as orações dos santos em Apocalipse 5:8. Este texto diz, querido, que quando o Cordeiro tomou o rolo do julgamento de Deus em sua mão, aconteceu isso. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Muitos estudiosos da Bíblia, escritores renomados, acreditam que estas orações são até de pessoas que serviram a Deus no passado, mas já estão com o Senhor, e mesmo assim essas orações continuam valendo para os seus descendentes. Me lembro de minha sogra querida, irmã Marieta,
morreu aos 93 anos de idade. Era uma mulher cheia de Deus, uma mulher de oração, orava ajoelhado já com a sua idade avançada. Poucos anos antes de partir para a eternidade, ela falou comigo: olha, meu filho, eu tenho orado pela salvação de todos os meus filhos. Ela teve 14. E eu me preocupo agora, pois já estou perto de morrer. E quem vai continuar com esta minha missão de orar pela salvação dos meus filhos? E eu disse de imediato: olha, minha sogra, fique tranquila, eu orarei em favor deles, vou atender a sua petição. E, queridos irmãos, mais de 25 anos se passaram e eu pude ver que a oração que ela fez, queridos irmãos, continuou valendo, mesmo com o Senhor. E meus cunhados e minhas cunhadas, a maioria já se converteu. 3 deles, antes de morrerem, fizeram a oração de confissão, entregando as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que está descrito em Apocalipse 5, versículo 8, remonta a todas as eras, mesmo aqueles servos e servas de Deus que morreram há tempos. Lembra-te que Neemias e Daniel oravam e pediam perdão a Deus pelo pecado de seus pais que morreram há centenas de anos. Vamos ler Neemias 1:6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti de dia e de noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso o pecado que nós, os nossos antepassados, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Agora vamos ler Daniel 9, do 16 ao 20. Agora, Adonai, ó Eterno, de acordo com todas as tuas justas realizações, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados e a iniquidade de todos nós, desde os nossos antepassados, que fizeram de Jerusalém, do teu povo, este grande motivo de zombaria para todos os que rodeiam. Enquanto estava eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. É maravilhoso saber que esta oração que eu citei ali em Apocalipse continua valendo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Depois você leia todo o capítulo 1 de Neemias. Meu irmão, se seu filho, a sua filha desviaram, não desista, continue orando por eles. Deus recebe nos céus os seus pedidos, mesmo partindo para o Senhor, suas orações nesse sentido foram colocadas diante de Deus.
E Deus leva muito a sério um pedido de um verdadeiro servo seu. Ele não esquece jamais. Mas outra coisa é fundamental nessa orientação de Paulo. Se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente, né? O texto que eu li, 1 Timóteo 5:8, é que nós pais temos que ser exemplos, modelo para eles. Vamos ler Provérbios 20, versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Observaram? Então, como marido, pai e avô, ter apenas discurso, palavras bonitas, como muitos líderes fazem com relação à sua família, e na verdade são péssimos no âmbito familiar, isso não passa de demagogia, de retórica, não possuem credibilidade, tem que andar na sinceridade, como disse Salomão, o justo anda na sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Saiba que o primeiro campo missionário de um pastor, de um obreiro, de um sacerdote do lar, é na sua casa, junto à sua família. Então, querido irmão, querida irmã, seja uma inspiração para a sua família. O seu testemunho vai fazer muita diferença na sua descendência e deixará frutos indeléveis, frutos para a vida eterna em Cristo Jesus. Daqui a pouco vamos ouvir o pastor Brandon Biggs dando as orientações de como proceder diante dessa terrível peste que virá. Pode acontecer nos próximos meses. E por que citei no início o ensino de Paulo quanto ao cuidado da família? Você verá que durante esses terríveis meses em que milhões morrerão, ele viu um número de 350 milhões em toda a terra. Se esse é o número de mortos, pois ele não falou isso, mas falou que viu apenas esse número, queridos, é terrível. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, divulgou os resultados do Censo Demográfico de 2022. Segundo o censo, o Brasil tem 203 milhões de brasileiros, né? Se esse é o número de mortos em toda a Terra, 350 milhões, será o maior da história, pois significa 1,5 a população total do Brasil. Em sua revelação divina, o pastor Brandon viu o desespero que tomará de conta das pessoas mundo afora. Nesse período da peste não haverá mercados, mercearias abertas, seguranças ficarão de prontidão nas portas, mas não adiantará nada, porque haverá invasões, saques, prateleiras ficarão totalmente vazias. Será um desespero geral. Quando ele disse para comprarmos parafusos, nos Estados Unidos a maioria das casas são de madeira, né? Então ele estava dizendo que esses parafusos era para proteger a sua casa, as suas lojas, os seus atacadões, porque haverá saques, arrombamentos de casas de comércio. A fome levará muitos a fazerem o que nunca fizeram. Muitos até terão dinheiro em casa, mas não poderão usá-los. O desespero tomará conta dos pais no momento da fome.
Então guarde em segredo com relação ao que você preparou para a sua família. Ela é o seu patrimônio principal, não esqueça disso. Se as pessoas que não possuem a fé criticarem, não derem crédito aos avisos, fale mesmo assim, não importa, faça a sua parte. Isso me faz lembrar do texto de Gênesis 19. Os anjos perguntaram a Ló se tinha mais gente de seu relacionamento. Era iminente a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Sim, tinha os genros de Ló. Apesar de serem chamados assim, eram apenas jovens comprometidos com as duas filhas que ainda moravam na casa dos pais deles. Eram noivos, ainda não residiam com Ló. Vale dizer que Ló acreditou nos anjos e fez o máximo esforço para persuadir os noivos de suas filhas a saírem com segurança com eles da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas eles só ridicularizaram a ideia de que Deus iria destruí-la, conforme lemos no versículo 14. Observe. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Eles não fizeram nenhum caso das exortações que ouviram. O coração endurecido deles os levou à morte. Assim aconteceu também na pregação de Noé aos seus contemporâneos queridos. Isso vai acontecer com você também quando você for falar com eles. Saiba, queridos irmãos, que Ló e as suas duas filhas foram salvas exclusivamente por efeito da misericórdia do Senhor. Deus enviou anjo para avisá-los. Se não fosse esses anjos irem lá, como eles saberiam? Então, eles se preveniram, mas a esposa de Ló e os noivos de suas filhas preferiram ficar e preferiram a morte. Você orientou um irmão da igreja, sua família, e eles desprezaram as suas palavras, mas seu papel de porta-voz foi feito. Não terá culpa diante de Deus. Novamente, você que é prudente, preveniu-se, organizou-se tudo em casa para os momentos de crise, de pandemia, que não se sabe quando virá e quanto tempo durará. É bom que não divulgue, querido, o que você tem em casa, especialmente para pessoas desconhecidas. Fique só com a sua família. Vemos um caso bíblico em que Gideão colhia o trigo, a cevada e escondia nas cavernas e guardava segredo para os midianitas e piratas do deserto não viesse saquear o que eles conseguiram. Então vamos ler. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram fortes, mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Está vendo? Cuide de sua família. Paulo também disse que aquele que não cuida da família fraquejou na fé, irmão. Negou a sua fé
E Paulo disse que esse crente relapso, ele é pior do que um descrente. Lembra-te, a prioridade é sua família. Vamos orar e em seguida nós vamos assistir este vídeo, agora já traduzido em português, e vai facilitar muito o seu entendimento. Eterno e glorioso Pai, a Ti a honra, a glória devida. El Shaddai, grande é o Senhor, aleluias. Pai, queremos viver à luz desses ensinos eternos. Este é o nosso livro de todos os dias, a Bíblia Sagrada. Somos gratos pelos avisos e cuidado que o Senhor tem tido para conosco, nos mostrando sinais claros, Deus amados, da sua segunda vinda iminente à terra. Queremos de fato estar olhando para cima, para termos a segurança de João quando ele escreveu: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque quem não consegue dizer isto, ora vem, Senhor Jesus, é porque não se sente preparado, sabe que não está bem diante de Deus. E nós queremos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Querido, um abraço. Deus abençoe ricamente o seu lar, sua família. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Bom dia, família. Bem-vindos ao meu canal, onde Jesus é Rei. Quero que digam isto comigo. Pois o Senhor é bom e sua misericórdia é eterna. Pois o Senhor é bom e sua misericórdia é eterna. Mais uma vez. Pois o Senhor é bom e sua misericórdia é eterna. Tenho uma palavra para vocês. Esta é a parte 2 da visão de uma hora que o Senhor me deu. Vou contar tudo para vocês. O Espírito Santo vive em vocês e também lhes mostrará o futuro. Sou um vigia e compartilho o que o Espírito Santo me disse. E vou dizer isto. Somos vasos imperfeitos. Recebemos uma mensagem de um Deus perfeito. Quando recebemos a mensagem, a água é pura. Certo? Mas quando passa pelo cano, este pode ter falhas. E isso faz a água parecer contaminada, porque passa por um cano defeituoso. Quando Deus transmite algo por um vaso imperfeito, a mensagem é pura. Mas ao passar por um canal imperfeito, a mensagem pode ficar distorcida. Não é a mensagem que está errada, mas o canal. Então saibam que faço o melhor que posso. Sou um trabalho em progresso. Sabemos que Deus é misericordioso e tentarei relatar fielmente o que vi. Não vou dizer isso novamente. Serei transparente sobre o que faço para minha família e o que acho que devemos fazer. Acredito que, pelo que me foi mostrado, você precisa ter suprimentos. Você precisa ter um estoque. O Senhor me disse: Brandon, prepare seu barco. Prepare seu armazém. Você precisa ter isso preparado para sua família. Certo. E foi isso que ele me disse. Para você, não sei. Como disse, cada situação é única, mas ele falou para eu preparar as coisas para minha família. Entendi que devo ter dinheiro, comida e água à mão. Ele disse para ter semanas de água engarrafada guardada para a família. Foi isso que ele me falou. Então fui tentar conseguir tudo isso. Sabe, leva tempo e acredito, como ele disse, que cuidarei da minha amada. Ele disse: Brandon, cuidarei dos meus filhos, mas você pode se preparar para o que precisa. Sabe, eu diria assim: se não tem nada nem dinheiro para comprar, tudo bem. Deus vai cuidar de você. Mas na minha situação, eu tinha um extra e quero dizer: ei, escuta, vou pegar comida para meus 5 filhos, para nós 5. Tenho 3 filhos e 2 adultos nesta casa. E acredito, sabe, se você pudesse ter 1 semana, 2 semanas de comida, é esperto, sabe? E não é algo que vou acumular e pensar, bem, sabe, vai só estragar. Se não comer, pode alternar, comer aos poucos e depois reabastecer,
sabe, atum enlatado ou o que for. E dura um tempo, mas quando estiver perto de vencer, coma. Então não vou insistir nisso. Mas, sabe, a outra coisa que ele me falou foi sobre itens trocáveis. Itens trocáveis. Tipo, digamos que você tivesse, seu vizinho tivesse uma galinha e você uma onça de prata. E você fosse lá e dissesse, escuta, te dou esta onça de prata por, uma galinha ou alguns vegetais ou o que for. Isso é o que ele me mostrava em espírito sobre isso para minha família. Ele falou sobre ter um carro econômico que faz, sabe, 35, 40 milhas por galão. Sabe, agora tenho um SUV e ele bebe muito combustível. Então se puder comprar talvez um Honda ou Toyota ou algo assim, pode ser uma decisão sábia. Não conheço outro carro que renda tanto. Não sou fã de carros elétricos. Tive um por um tempo e não gostei. Olha, era horrível tentar carregar. E demorava muito, tipo 45 minutos para carregar completamente. E eu não gostei nada disso. E nem dava para andar muito com a carga completa. Recebemos metade do que prometiam de autonomia da bateria. Sei que tem gente que curte carros elétricos, mas não é para mim. Então, ter um carro econômico é importante. Pergunte ao seu médico sobre sua situação e medicamentos. Tenha remédios suficientes. Se você toma algo vital, tenha o bastante para 1 ou 2 semanas extras, caso haja alguma escassez. Vi escassez de certos remédios devido às guerras comerciais com a China, certo? Então, sempre que eles vão contra Taiwan e os Akainera ficam chateados com isso e tudo isso começa a acontecer, vi alguns tipos de medicamentos prescritos, não todos, ficando muito difíceis de obter. Se você precisa de remédio para pressão, ou para diabetes, ou para o coração, ou algo assim, talvez possa falar com seu médico e dizer, doutor, preciso de 1 ou 2 semanas extras. Ou pergunte se, caso tenha dinheiro, dá para comprar mais. Não sei. Eu não sou médico. Não sei. Só tô dando ideias para vocês, porque tem gente que precisa muito. Se não tomarem o remédio naquele dia, vão embora. E eu acredito que Jesus é um curador. Acredito que Deus vai cuidar de você de qualquer jeito. Se não puder obter esse remédio, acredite que Jesus o manterá vivo e você não partirá. Mas a fé de algumas pessoas simplesmente não está lá. Você não. Vamos ser realistas, pessoal. Algumas pessoas não sabem confiar em Deus nem por 2 centavos, muito menos se manter vivo porque não desenvolveram sua fé. Então não é condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não estou aqui para assustá-los, estou tentando prepará-los. Pensem que estamos no fim dos tempos e as dores aumentarão nos próximos dias. Certo. Então eu diria que é algo para se ter precaução, sabe? Falei sobre ter parafusos grandes nas portas. Alguns perguntam, e as janelas? Só quero atrasar os bandidos. Vi saques e roubos em casas nas grandes cidades. Quando a economia quebra, vi pessoas enlouquecendo, se revoltando. Eu te disse, vi gente por aí dizendo, queremos nossos direitos, porque a previdência foi cortada por um tempo. Financiamento do governo, vale-refeição, essas coisas. Foi terrível. As pessoas estavam se revoltando. Como eu disse, se na pandemia ficaram loucos por papel higiênico, imagine as prateleiras dos mercados. Eu avisei a todos que não havia comida nas prateleiras. Tinha teias de aranha e aconteceu num piscar de olhos. Tiveram que juntar o estoque de uma loja com outra. Sabe, era um local central, com guardas armados. As pessoas não podiam roubar o supermercado. Parece loucura, mas tinha guardas armados nos supermercados. Quando não se pode alimentar a família, as pessoas ficam irracionais. Você precisa saber que tem que ter... Eu acredito na segunda emenda, pessoalmente. E você pergunta, atiraria em alguém por comida? Se invadir minha casa para me ferir, sim, vou defender minha família. Mas se pedir uma xícara de arroz, ajudo se puder, mas minha família vem primeiro. É simples assim. Se você não se preparou, por que vai tentar tirar de mim? É como a história da galinha. Ela pegou todo o grão, trabalhou duro, e depois todos vieram tentar comer o pão que ela assou. Ela fez todo o trabalho duro e preparou tudo para ela, para seus filhotes e para si.
Mas então, quando o velho, o cão e todos da história infantil vieram comer seu pão, ela disse: não, não é para vocês, é para mim, pois não trabalharam para guardar para suas famílias. Não quiseram enfrentar as dificuldades e o trabalho duro para poupar. Não é nosso dever sempre alimentar todos. Temos que garantir que nossa família esteja cuidada também. Deus multiplica, não me entendam mal, mas veja o que vem por aí. Então, vou voltar à visão. Quando o Senhor falou comigo e eu vi isso de olhos abertos, Ele me disse, Jesus me disse, Brandon, isso vai durar e ser muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Eles não levam a sério e Ele disse, Brandon, isso vai durar mais tempo do que você imagina. Isso não será resolvido com oração. Ele disse que haverá um abalo para despertar. Ele disse a Brandon, vem uma humilhação que trará um grande avivamento. Pedem avivamento, mas são teimosos e de cabeça dura. São arrogantes e pomposos. Há um remanescente que Deus quer chamar. Como eu disse, este é o último chamado. Este é o último chamado. Ele tenta trazer as ovelhas de volta ao rebanho. Você correrá para o Pai? Por misericórdia digo, não seremos uma nação de bodes. Ele disse que as orações dos fundadores ainda o alcançam. O que vem não é meu julgamento, Brandon. É um abalo. É um abalo que acordará as pessoas, pois estão dormindo. Jesus me disse isso. Ele disse que estão dormindo e eu despertarei a igreja. Despertarei o povo e não vi barreiras denominacionais. Batista, metodista, católico, episcopal, tanto faz. Todos se uniram como um só quando isso acontece. Como na Segunda Guerra, quando mulheres trabalharam nas fábricas para manter tudo funcionando. Todos se esforçaram como americanos para manter o país, construindo coisas para as tropas em luta. Vi o corpo de Cristo se unindo como um só, sem fronteiras denominacionais. Todos eram o corpo de Cristo. Não era sobre ser carismático. Não era sobre agradar buscadores. Não era sobre tudo isso. Falo do corpo de Cristo unido, pois as pessoas estavam desesperadas. Foi o que vi em espírito e era lindo, pois agíamos apenas com amor. E será um ato de amor nos últimos dias que trará a glória. Se você é estável, enraizado no amor, verá a glória de Deus se manifestar. Isso requer andar no amor. O que você fez com o amor? Como aqueles 2 anjos me disseram. Ele não percebe ao chegar ao céu que o Senhor olhará mais para o que fez com o amor. Como você agiu com amor para com seus irmãos? Como vocês se trataram? Você os tratou com hostilidade? Andou em amargura, ciúme, orgulho e arrogância com eles? Havia competição constante ou você andava em amor com seu irmão? E foi isso que o Senhor disse. Não se preocupe com o que dizem sobre você, Brandon. Continue andando em amor, pois o amor não guarda rancor. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame-os, 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 Brandon. Nem sempre é fácil, mas é necessário. Okay? Vi pessoas se unindo em comunidades, crescendo e se ajudando. E então, isso é o que eu vi. Só conto o que vi. Igrejas de abrigo rústico, não sei porquê. Pesquisei e sei que tem a ver com perseguição. É um assunto delicado. Eu não toco no assunto, mas é real. Isso é o que eu vi. Vi igrejas de abrigo. Sabe como é? E como eu sabia a origem disso, pesquisei porque não sabia o que era. Mas eles construíram essas coisas na mata para adorar livremente, sem perseguição dos maus. Vi no interior igrejas que eram como um avivamento nas áreas rurais. Tipo, feno é o que vou dizer. Como feno e tendas. Como um avivamento antigo, sabe? Não era como os grandes prédios das mega igrejas de hoje. Era como igrejas de arbusto. É a única forma que consigo descrever, entende? Mas estavam tendo um avivamento e indo para o interior. Dava para ver campos grandes, com o capim bem alto. Via capim sálvia e grama alta em volta dos campos onde o povo ia ter culto. Mas pareciam igrejas pentecostais antigas. Mulheres sem maquiagem, coque no cabelo, bem santidade, sabe? Não foi, é a única forma que posso descrever.
Sei que não quero ofender ninguém, mas estou sendo sincero com vocês. É isso que eu vejo, sabe? É o que o Senhor me mostrou. Então vi isso e vi um reavivamento como nos velhos tempos. Essa foi uma das coisas que vi na visão. Depois o Senhor me levou sobre os Welsh Sear e de oeste a leste não havia colheitas. Os campos estavam totalmente áridos. Havia poeira no ar porque não tinha plantações. Não sei porquê, mas os tratores estavam parados. Então o Senhor me disse, não há água, não há água. E ele repetiu 3 vezes, a seca, não há água. Olhei para o Texas, área de Lubbock, onde os fazendeiros estariam nas planícies. Houve seca. E não vi água. Faltava água por algum motivo. Acredito que era seca, como disse, mas não havia plantações. Não sei se os tratores estavam sem combustível ou se não havia sementes. Não sei, mas não havia grandes atividades agrícolas acontecendo. Então vi jardins individuais em todas as casas. Tinham algum tipo de horta, pequena ou grande, para alimentar uma família ou comunidade. Havia pequenas áreas no quintal com tomates, repolho, o que pudessem cultivar. Era um pequeno pedaço de terra, não enorme, só para tentar alimentar suas famílias. Todos tinham algo crescendo no quintal da frente ou de trás. O Senhor me mostrou pessoas tentando sobreviver, tentando cultivar algo. Então ele me mostrou Jerome Paligan e eu o vi tentando manipular aquela grande membrana naquele balão que eu mencionei antes. Novamente, ele soltava o ar do balão devagar, tentando evitar que estourasse. Ele estava apenas tentando controlá-lo. Manipulava o balão para mantê-lo no ar o máximo possível, soltando e soprando ar, tentando apenas controlá-lo. E nessa visão, ele estava suando muito. O Senhor me disse, o que você vê agora com 2 trilhões perdidos na sexta e 1 trilhão na segunda? Ele disse, Brandon, isso é Braxton Hicks. Falsas contrações que estão prestes a acontecer. O verdadeiro trabalho de parto ainda está por vir. Isto é um falso trabalho de parto. E ele disse que vão tentar controlá-lo. Tá, então. Agora vou ser muito cauteloso com isso. Vi que parecia um vale dividido em 2. E havia uma escuridão total de um lado. E do outro lado também. E Jerome andava no meio. Havia um muro de cada lado. E de um lado estava Obama. Ele estava lá, influenciando e dando ordens. Eu o vi ao fundo. Do outro lado estavam pessoas da Europa. Grandes empresários dando ordens, interessados na economia. Não era só um, era um grupo de homens. Bem, eu vi só um rosto aqui que era Obama, mas esses homens aqui, eu os via e eram homens muito maus, mas usavam ternos com ouro, pareciam muito ricos e alguns tinham cabeça careca com cabelo nas laterais. Nas laterais. Eu vi que eram homens idosos, não pareciam jovens. Então o Senhor me mostrou a Ucrânia e o dinheiro que estava sendo impresso para a guerra. Faziam algo com esse dinheiro, não posso entrar em detalhes. Estavam fazendo algo, se preparando. Sabiam o que viria com a economia e pegavam parte do dinheiro para fazer coisas. É aí que tenho que parar. Mas havia muito, só vou dizer isso, havia muita corrupção nisso. Não havia prestação de contas. Havia uma agenda oculta de propósito. O Senhor me mostrou isso na Europa, se estendia até Moscou. Secretamente, muito interessante. Então o Senhor me falou e disse que há muitas pessoas com quem você conversou nas últimas semanas. Ele disse, Brandon, haverá muitos, incluindo YouTubers, cujos corações estão longe de mim. Ele disse que eles acham que estão bem e me ouvindo, mas alguns que você falou recentemente ficariam falidos em um dia.
Vão acordar e tudo o que pensaram ter guardado por não me ouvirem direito perderão rapidamente. Ele disse, Brandon, e me falou, eu te chamei. Foi isso que ele me disse. Eu te chamei para ser separado agora. Eu te chamei para me buscar. Ele disse, coloque-me em primeiro lugar nisso. É hora de se separar e subir mais alto. Há muitas distrações com as pessoas. Elas estão sendo distraídas. Não estão ouvindo o que está por vir. Eles não preparam os barcos. E ele disse que é hora de voltar ao básico e aos fundamentos do cristianismo. O que te trouxe aqui em primeiro lugar. Pare de se distrair com todas essas coisas diferentes. Corte-as. Busque-me nos dias que virão, nos dias que virão. Vai exigir mais de mim e menos de você aos pés do Pai. Você não sobreviverá sendo meio cristão, meio mundano. Você terá que se dedicar totalmente. Você está totalmente comprometido? Eu digo assim, sou ungido para usar o YouTube de um jeito que o mundo não conhece. Tudo para a glória de Deus. Sou ungido para orar e ouvir sua voz de um modo que o mundo desconhece. Tudo para a glória de Deus. Faça tudo o que fizer para a glória de Deus. Não é sobre mim, não é sobre as pessoas, é sobre Jesus. E por isso postei o vídeo ontem. Ele disse, quero que você poste este vídeo hoje. Brandon, quero que você poste amanhã. Eu controlo seu canal? Ou você é? Eu disse, Senhor, Tu és. Seguirei o que me mandares fazer. E eu disse, não será popular. Ele disse, não me importo. Não te chamei para fazer amigos. Eu te chamei para orar. Te chamei para ser separado para mim e me ouvir. Então faço o que ele me manda. Hoje ele me avisa. Um grande tremor vem, espero que estejas pronto. Não sei exatamente quando se manifestará. Só sei que ele disse, proverei para minha amada. Cuidarei da minha noiva. Cuidarei dos que estão separados para mim. Se o buscas diariamente, não só domingo, ouvirás sobre o futuro da família. Se deves te mudar, já vos disse. Vi grandes migrações de um lugar para o outro, deixando grandes cidades, cidades corruptas, indo para um lugar de refúgio, um lugar onde tua família será sustentada para o que vem. Não tento assustar ninguém, pois talvez não tenha meios de se mudar. Mas creio de coração que Deus o guiará se o buscar e proverá sobrenaturalmente. Então, quero encorajar todos vocês hoje. Não desista de crer em Deus por coisas grandes, pois Ele me disse que dará um gozem ao seu povo. Ele proverá quando estiver escuro. E achei isso interessante. A Bíblia diz que quando os israelitas estavam em Gósen, havia uma linha de escuridão entre Egito e Gósen. Era tão intensa que dava para sentir a escuridão. Não sei quanta escuridão você consegue sentir, mas era tão densa que dava para tocar. O Senhor me mostrou que será um tipo e sombra disso, com escuridão tão densa no mundo e luz tão intensa nos cristãos que nos destacaremos, que seremos a luz e o sal, e que eles virão para o avivamento. Virão pelo mover de Deus na sua área, pois estão desesperados. Eles não saberão o que está por vir. Mas, se ouvir o que o Espírito diz, Ele o guiará em tudo. Ele mostrará o futuro, e você não será pego de surpresa. Será a cabeça, não a cauda, estará acima, não abaixo. Deuteronômio 28 é para você. Os inimigos verão que é do Senhor e temerão. Creio que é hora de brilharmos, pois a luz veio e a glória do Senhor se ergueu. Se deixar que Ele brilhe em você nestes últimos dias, se permitir que Ele o ilumine com a luz da sua santa presença e glória de Deus, amando seu irmão, eu acredito de todo o coração, teremos a maior colheita de almas que este mundo já conheceu. Mas ainda não é hora do arrebatamento, pois Ele disse, é um último chamado, um último chamado. Você me ajudará a trazer a colheita? Você o ajudará a ser as mãos nesta terra? Você o ajudará a ser os pés nesta terra para anunciar que Jesus Cristo está vindo? Assim como João Batista anunciou a todos que ele viria pela primeira vez,
Você será essa voz nestas últimas horas, dizendo às pessoas desta geração que Jesus Cristo está vindo e voltará por eles, se você permitir que ele te alcance. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Você o servirá hoje? Você seguirá Jesus hoje e preparará seu barco? Prepare sua casa para o que o Senhor tem para você. Pode ser diferente para cada um, pois, como disse, as circunstâncias variam. As de todos variam. Mas, senhores, sei sem dúvida que Deus trará um último impulso. Por quê? Ele é um Deus misericordioso. Dizem que há uma grande apostasia. Nunca neguei isso. Quando isso ocorrer, muitos que o chamaram de Senhor o abandonarão, irritados com as dificuldades. Muitos chamarão isso de grande Icabode. Mas não é um grande Icabode. Ele disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Até os confins da terra, disse ele, estarei sempre contigo. Ele não te desamparará, não te abandonará, mas exige que não vivas em pecado e andes com ele diariamente, sentado com ele, assumindo tua autoridade nos lugares celestiais. Tens que aprender a tomar teu lugar. Deves aprender a cair aos seus pés e ouvi-lo diariamente. Se os corvos trouxeram pão a Elias, se cuidaram dele e da viúva, se cuidam dos lírios do campo, se ele cuida do pardal e sabe de todos eles, quanto mais cuidará de ti, quanto mais ele cuidará de ti, mas tens que aprender a ouvi-lo agora. Se ele cuidou de George Muller e cuidou dos órfãos, quanto mais cuidará de ti? Quero que encontres este livro chamado O Homem, creio que é o Homem. George Washington Carver, o homem que fala com as flores. Quero que vás e encontres esse livro. Tá na Amazon. Tem cópias lá. Pode ter no eBay também. Deve ter na Barnes & Noble. Ache e leia esse livro várias vezes. George Washington Carver. Vai mudar sua vida. Ele falava com flores, amendoim e com Deus, nosso Salvador, toda manhã. E eu o busco. Às 4, levante e ore. Não precisa acordar, só busque-o sempre. Fale com ele, tenha um relacionamento. Seja real com Deus e ele será real com você. Hoje, não chamo para o medo, mas para a oração. Esteja pronto para servir os perdidos, pois Jesus trará uma colheita. Agora, as pessoas não estão atentas a ele. Precisa de um abalo para acordar. Lembre-se disso. Que Deus abençoe todos vocês. Vou orar por vocês hoje, pois Jesus quer que sejam felizes. Ele quer que o encontrem e tenham um novo relacionamento com ele. Pai, agradeço por cada pessoa representada aqui hoje. Rogo o sangue de Jesus sobre eles, da cabeça aos pés. Satanás, tire as mãos da propriedade de Deus. Rogamos o sangue de Jesus sobre eles. Agradecemos, Senhor, por ter um plano para suas vidas. Obrigado por dizer que te buscaremos e te encontraremos. Bateremos e a porta se abrirá para nós. Pai, agradeço por dizer que pelas tuas feridas são curados. Declaro cura e bem-estar sobre seus corpos em nome de Jesus. Tomo autoridade sobre doenças e enfermidades. Tomo autoridade sobre a escassez. Tomo autoridade sobre a falta e a dificuldade financeira. Nós os abençoamos na cidade, no campo, ao entrar e sair. Pai, agradeço que estão curados, inteiros e bem, livres de câncer, diabetes, doenças cardíacas e outros males. Pai, seja o que for, declaramos que estão curados, inteiros e bem. Agradecemos, Senhor, por ser nosso curador. Segundo Gálatas 3:13, Cristo nos redimiu da maldição da lei. E agradecemos, Senhor, por nos redimir dessa maldição. Não estamos mais sob a maldição. Não estamos sob a maldição. Somos salvos, curados pelo sangue de Jesus, que levou tudo na cruz. E não precisamos mais viver assim. Agradeço, Senhor, pelos casamentos deles. Oro pela restauração do casamento deles. Oro pela restauração dos lares deles. Chamo os filhos rebeldes de volta ao lar. Declaro salvação e libertação para maridos não salvos. Declaro salvação e libertação para suas esposas. Agradeço, Senhor, que todas as crianças, todas as pessoas que não nasceram de novo, sentirão um chamado no coração
e terão um impulso interior para vir a Jesus hoje. Senhor, agradecemos que hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da libertação, hoje é o dia em que queres libertá-los. Agradecemos que estão livres de amarras e TPT. Declaramos que estão libertos em nome de Jesus. Declaramos suas mentes livres de espíritos atormentadores. Agradecemos, Senhor, por tê-los libertado. Você veio libertar os cativos de vícios, de todo tipo de vício, álcool, tabaco, drogas, pornografia, luxúria, seja lá o que for. Você veio libertar os cativos. Então, em nome de Jesus digo, quem o Filho libertou é verdadeiramente livre. E agradecemos, Senhor, pois eles estão livres em nome de Jesus agora. Te damos toda a glória, honra e louvor pela libertação, pela manifestação da glória de Deus na vida deles. Chamamos isso de manifestação de paz. Invocamos a manifestação de alegria sobre eles agora, em nome de Jesus. Os que estavam presos pela depressão estão livres dela. Os presos por esquizofrenia e ataques demoníacos, Pai, agradecemos que estão livres em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, que tens um plano para a vida deles. Senhor, te amamos e te damos toda glória, honra e louvor. Agradecemos, Senhor, pela paz que supera o entendimento sobre Jerusalém e Netanyahu hoje, que o guies. E oramos por Biden e Kamala Harris, a vice-presidente. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a orar pelos líderes. Que eles se voltem a Ti, te encontrem e não se percam. Pai, que eles conheçam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo hoje. Que Tu guies e ajudes nossos líderes, Pai. Pai, oramos pelo Senado, Câmara e todos os líderes do Congresso. Que eles te encontrem como numa visão clara de Jesus. Que algo os abale e desperte, mostrando se estão no caminho errado. Agradeço, Senhor, por trazê-los a Ti em nome de Jesus. Ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer, creio em Ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em Ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor. Teu amor, creio em Ti, creio em Ti. Se abate sobre nós seu descer, eu creio em Ti. Se a tempestade até